Beleza, vamos começar a diversão então. Paramos na última aula com aquele exercício que nós tínhamos feito no semestre passado. E aí agora eu vou fazer os procedimentos aqui, ó. Primeiro, vou colocar o MySQL no ar. Se não me falha a memória, ele está aqui em algum lugar. Acho que eu pus ele em dtemp. Não. dtemp, isso, está aqui. d2.tmp. Então, o servidor está na pasta MySQL 5556. Então, antes de executar, deixa eu ver se não tem nenhum outro aqui no ar, para não acontecer de ficar aquele trem mais esquisito. Tem um Apache aqui, ó. Deve ter MySQL no ar aqui também, quer ver? Aí, ó. Tem MySQL no ar aqui, eu vou destruir esses caras tudo. Finalizar a tarefa desse MySQLD. Depois eu vou até ver que MySQL é esse que está entrando automático no ar aqui na minha máquina. Deve ter alguma instalação aqui que eu não... Pronto, conferindo mais uma vez. Beleza. Então agora sim, eu posso vir na pasta bin, pegar o mysqld.exe, executar, ele abre um prompt aqui e desaparece. Depois disso, eu posso vir aqui no RaidSQL, conectar no meu servidor local. Já tinha essa configuração da aula passada. E tá aí. Bom. Aquele banco de dados que eu pedi para que vocês criassem os comandos de inserção, não era esse exercício 11 não, né? Não era isso aqui não. Então eu não tenho esse banco, eu vou ter que criar esse banco. Então ele tá eu disponibilizei ele lá no meu site, né? André.sqlweb / exercício foi o 9? Exercício 9. WPB? Não. W quê? É MWB. MWB. Exercício 9. Pronto. Fez o download aqui. Já vou abrir ele direto no Workbench para gerar o código. Cadê você? Cadê você? Abrindo. Abriu, beleza. Então estamos aqui no Workbench. Tá aqui o banco de dados. São 8 tabelas. Então vamos gerar o código para a criação dessas tabelas em um banco de dados. Next, next, next. Pronto. Vou copiar esse código e aqui no RAID. Bom, esse código do Workbench, ele já aqui, ó, ele confere se não existe o banco de dados exercício 9 _ contígio, ele vai fazer a criação. E aí depois ele já entra para direto dentro desse banco de dados. Então nesse código SQL que eu vou processar aqui, ó, eu não preciso criar o banco de dados. Ele vai criar na execução do script. Então deixa eu colocar esse código aqui e eu vou arriscar executar esse troço tudo de uma vez só. Se der erro, eu apago o banco
e começo, aí eu vou passo a passo, tá? Então vamos torcer para dar certo. 1, 2 e pimba. Ó, parece que foi, parece que deu certo, hein? Vamos atualizar. Aqui, ó, exercício 9. Tá aqui. Não vou salvar isso. Isso aqui é coisa da aula passada. Então deixa eu abaixar isso aqui. Então vamos ver. Tá lá as tabelas. Cidades. Opa, não, né? Esse aqui não. Cidades, fabricantes, horários, motoristas, ônibus, passageiros, passagens e viagens. Vocês me mandaram na aula passada os arquivos, os comandos para inserção desses códigos. E eu achei que ia dar para usar de todo mundo, mas vai acabar dando conflito. Então eu escolhi um qualquer e vou executar ele aqui, ó, para a gente inserir os dados, tá? Então vamos lá. Dentro desse banco de dados, vou pegar esse aqui que alguém me mandou, não lembro quem foi. Vamos executar aqui o primeiro, que vai ser a inserção na tabela de fabricantes. Então vamos inserir isso aqui. Executar o que está selecionado. Rodou, não deu erro, posso apagar. Agora, motoristas. Então vamos inserir aqui os motoristas. Também não deu erro, podemos apagar. Agora cidades, 1 Uberaba, 2 Uberlândia, assim sucessivamente. Então, vamos executar o que está selecionado. Ok. Passageiros. Então vamos inserir esses passageiros aqui agora. Pronto. Horários. O horários, ele depende de origem e destino, que é a cidade, né? Já foi cadastrada a cidade. Então vamos ver aqui se vai dar algum problema. Executar seleção. Beleza, não deu problema. Então podemos apagar isso aqui também. Inserir os ônibus. Aqui o único detalhe é que os ônibus precisam do fabricante, que já foram inseridos também. Deu certo. Ok. Agora algumas viagens. Pronto, também inseriu legal. E agora algumas passagens. Beleza. Então, o banco de dados está criado com as nossas 8 tabelas. E cada tabela tem 10 linhas. Só a título de curiosidade, aqui no Workbench nós vimos que é possível fazer o projeto, tanto é que ele está aqui. É possível, através dessa opção aqui, ó, que corresponde ao Ctrl G, você já criar o banco de dados direto. Se você estabelece uma conexão com o servidor, ele já joga lá dentro direto. E ele tem uma opção aqui também, ó, que eu só preciso lembrar onde é, que é uma opção que faz meio que a função do RageSQL também, que é rodar comandos dentro do banco de dados. Deixa eu ver, conectado. Deixa eu conectar aqui através da conexão local. Agora que eu estou conectado, uai, hein? Olha o bug, olha o bug. O Rage simplesmente desapareceu, o Workbench simplesmente desapareceu. De vez em quando ele dá umas travadas, umas sumidas. Bom, já que ele foi embora, deixa ele ir. Vamos usar o nosso Rage aqui mesmo. Legal. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês, até para mim ter uma orientação aqui, uma sequência. Eu vou pegar no meu site
andré.sqlweb.com.br. Vixe, mano. andré.sqlweb.com.br. Será que não vai acessar? Bom, se não acessar eu vou lembrar de cabeça mesmo. Vamos ver. Foi. Bom, aqui dentro do meu site tem esse link aqui, ó, BDSQL, Banco de Dados e SQL. Dentro desse link, nós já aprendemos esse primeiro item aqui, ó, banco exemplo, criação de tabelas e relacionamentos. Isso aqui é o que a gente estudou no semestre passado, tá? Aí, o que acontece? Esse item 2 aqui, ó, é o que a gente começou a fazer agora. A gente fez o insert para inserir os dados dentro das tabelas. Agora, nós vamos começar a aprender um pouquinho do select. E esse pouquinho do select é o seguinte. Eu prefiro mostrar para vocês direto na documentação do MySQL, só para que vocês tenham uma noção. Olha só, olha o tamanho da encrenca. Esse comando select é o comando que eu envio para o MySQL e ele me devolve a informação que eu estou solicitando, tá? Só que eu tenho trocentos parâmetros, tá? Então isso aqui, gente, nós vamos ter que ir em doses homeopáticas. Então nós vamos um arrozinho com feijão, depois nós vamos temperando com outros recursos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui nesse banco de dados, vamos pegar a tabela mais simples aqui, ó, que é a tabela de cidades. Aqui, ó, eu tenho 10 cidades cadastradas. Vejam que ele já está fazendo aqui o comando select aqui embaixo. Lembra por que a gente está usando o RAID? Porque quando eu executo, quando eu clico nas opções aqui em cima, ó, ele me mostra o que ele executou lá para trazer os dados aqui para mostrar para a gente. Nós vamos usar essa aba consulta. Nessa aba consulta, ó, eu faço aqui, ó, select, por exemplo, asterisco, from cidades. Executei, olha o resultado aqui, ó. A tabela cidades, eu tenho a coluna ID e a coluna nome. Então eu vou colocar aqui, ó, select nome, vírgula, ID. Se eu clicar para executar, agora ele me mostrou nome e ID de todas as cidades. Então olha só, nós vamos partir do princípio que toda vez que eu executar um comando select em banco de dados, eu terei como resultado uma matriz. Essa matriz pode ter várias colunas. A quantidade de colunas depende da quantidade de itens que eu colocar aqui na frente do select. Vou pegar uma outra tabela de exemplo. Select. Deixa eu ver o que tem aqui na tabela de fabricantes. Vou pôr asterisco. Quando eu coloco asterisco, eu estou falando que eu quero o conteúdo de todas as colunas da tabela. Fabricantes. Então, executei. Só tem também ID e nome. Vamos ver aqui uma tabela de passagens. Tabela de passagens, ó. A tabela de passagens, ela tem ID, valor, viagem e passageiro. Então, essa tabela tem 4 colunas. Então, veja bem, toda vez que eu faço um select, eu tenho como resultado uma matriz. Se eu uso o asterisco, eu falo
Eu estou falando que eu quero todas as colunas da tabela, certo? Isso aqui que a gente está começando a aprender, gente, já é o exercício de nível 3. Já é nível 3 aqui, ó, do sqlweb.com.br. Vamos só, a título de curiosidade, vamos ver um exercício desse nível 3 aqui, ó. Aqui no exercício, ele mostra um banco de dados, que seria esse banco de dados aqui, ó. Bairros, clientes, pedidos, item pedidos, pizzas e tamanhos. Certo? E aí, ele faz uma pergunta, ó. Como é que é o comando para excluir os bairros com nome não iniciado com uma vogal? E aí você tem que fazer o comando que executa esse procedimento nesse banco de dados. Aí você manda corrigir, ele fala se está certo ou se está errado. Excluir a gente vai estudar depois, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso select. Então lembre-se que na frente do select eu especifico quais informações eu quero daquela tabela. Qual tabela? No caso aqui é a que eu coloquei depois do from. Então eu coloquei passagens. Então aqui eu poderia colocar, eu quero a primeira coluna da matriz que vai voltar como resultado, vai ser a coluna viagem. Depois da coluna viagem eu quero o ID, depois eu quero o valor e depois eu quero o passageiro. Então você escolhe a ordem das colunas que virá aqui nessa matriz resultante. Ó. Executei, veja que as informações são as mesmas, mas as colunas mudaram de ordem, porque agora eu especifiquei aqui, ó, qual item eu quero primeiro. Isso aqui é importante porque quando a gente for fazer os primeiros exemplos em PHP usando, nós vamos no PHP mandar um comando select para o MySQL e o MySQL devolve essa matriz para a gente. E aí a gente recebe essa matriz e trata esses dados. A gente começa a ler as linhas da matriz e cada linha que a gente lê dessa matriz, a gente pode usar as informações que estão lá dentro. Ok? Bom, então, para começar hoje, nós vamos ver o comando select e vamos acrescentar mais um item aqui, ó. A gente já sabe que na frente do select a gente coloca o que eu quero trazer de informação que está lá dentro do banco de dados. Aqui no from é a tabela onde estão essas informações. E aqui depois vem a parte mais interessante da brincadeira, que é a instrução where. Isso aqui tudo é um comando só, tá, gente? Eu estou separando em linhas até para você ver as partes que a gente tem aqui. Para especificar o que você quer que mostre? Exatamente. Aqui é uma espécie de filtro. Aqui eu separo informação que me interessa da informação que não me interessa, que está dentro daquela tabela. Porque até então, se você ver todos os testes que nós fizemos até agora, quando eu faço select e from a tabela, vem todo o conteúdo da tabela. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, da tabela de... deixa eu ver. Cidades? O que tem na tabela cidades? Aqui, ó. A tabela cidades tem ID e nome. Então, supondo que eu pegue a tabela cidades e eu vou mostrar ID, vírgula, nome. Aqui, ó, aqui dá para pôr comentário com menos, tá? Menos põe comentário. Então eu tô... nome. Lá. Então, quando eu coloquei select, ID, vírgula, nome, from cidades, veio ID e nome de todas as cidades que estavam na tabela. Mas eu não quero todas, eu quero algumas. E esse where, ele funciona muito parecido com o if, com o se. Então, o que vocês já estão acostumados a fazer em algoritmos ou em JavaScript, que a gente fez muito, e a gente vai fazer muito isso em PHP também, eu coloco aqui critérios. E esses critérios podem estar entre parênteses ou não. Por exemplo, eu só quero cidades com ID maior que 5. Então, por que eu estou falando que isso aqui funciona como um se?
Porque vai ser mais ou menos assim, ó. Na hora que o MySQL for processar esse comando, ele vai fazer o seguinte: eu tenho que devolver o ID e o nome da tabela cidades, mas só quando o ID é maior que 5. Então ele vai pegar aqui, ó, Uberaba, o ID é maior que 5? Não. Então Uberaba não entra. Próximo, Uberlândia 2. O ID é maior que 5? Não. Então ele vai descartando. Ele só vai trazendo o resultado a partir de Ibirité, Raposo, Sabará, Betim e Joatuba. Porque até a cidade Florestal, que é de código 5, o ID não é maior do que 5. Vamos ver como é que faz? Ó, executou. Olha lá o resultado. Só veio cidades com ID maior do que 5. Então veio a 6, 7, 8, 9 e 10. Tipo assim, isso é tipo assim, entre uma coisa e outra. Entre uma coisa e outra é diferente. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Não é vírgula não, é igual um if. Então olha só, coloquei todos de novo, tá? Eu só quero quando o ID for maior do que 3 e o ID menor do que 7. Então nesse caso, o ID tem que ser maior do que 3 e o ID tem que ser menor do que 7. Se é maior do que 3 e menor que 7, é o 456. Certo? Vamos conferir? Executei. Ah lá, 456. Só que em SQL a gente tem algumas facilidades para esses tipos de situação. Deixa eu executar só esse pedaço aqui para a gente ver a tabela toda novamente. Em SQL eu tenho essa facilidade aqui, ó. Eu posso simplesmente falar que o ID está entre 3 e 7. Só que nesse caso aqui, ó, o 3 e o 7 entra. Tá vendo? O 3 e o 7 entra. Então eu quero o ID entre 4 e 6. Porque aí só vai ver o 456. Ou seja, essa coluna ID, o seu valor tem que estar entre esses dois valores que eu coloco aqui. Certo? Bom, eu posso ter mais de uma condição. Deixa eu quer ver, ó. Eu estou fazendo só com ID. O ID é outra coisa importantíssima quando você vai fazer isso aqui. Quando você faz isso, você tem que estar atento porque o ID ele é numérico, ó, ele é int, tá? Já o nome é varchar.